como base para a mensagem nesta noite. O tema da mensagem nesta noite: seja ousado, ok? É o que nós precisamos para os nossos dias. Seja ousado. Gênesis capítulo 32, de 22 a 32, será o texto que nós iremos usar nesta noite. Gênesis capítulo 32, de 22 a 32. Gênesis capítulo 32, de 22 a 32. Não sei se é o calor, né? Os irmãos hoje estão bem quietinhos. A igreja hoje está quieta, né? Gênesis 32, de 22 a 32. Olha o que diz o texto, meus irmãos. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, e não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó respondeu a ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Deus, onde nós comemoramos hoje o dia da Bíblia, Pai. E a tua palavra, ela nos guia, ela nos fortalece, ela nos levanta, Pai. Tua palavra é amplíssima, Senhor. O Salmo 119, versículo 96, o salmista diz: a tudo vi perfeição e limite, mas a tua palavra é amplíssima. No Salmo 119, versículo 50, o salmista diz: o que me consola na angústia é a tua palavra que me vivifica. Segundo Timóteo 3,16 diz que toda palavra é inspirada. E Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz que a tua palavra, ela nos corrige, a tua palavra ela nos guia, tua palavra é verdade, ó Pai.
Que nós, ó Pai, possamos a cada dia sermos guiados pela Tua palavra, Senhor. Que nós, ó Pai, a cada dia possamos amar esta palavra, Senhor. E nós te pedimos pela Tua palavra que será pregada daqui a pouco, em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor tem a palavra.
Irmãos, hoje eu não vou pregar. Hoje nós quero conversar com vocês. Bom, então se alguém esperar, o pastor hoje vai pregar, o pastor hoje vai ter uma conversa com os irmãos. Pois bem, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, na minha ordem aí de curiosidade, né, de ansiedade, quando eu chegar lá no céu, já disse que quero, em primeiro lugar, ver Jesus, né? Depois Davi e depois Jacó. Esses dois homens, Jacó e Davi, eles me chamam a atenção. Desde que eu entendi de fato a história destes homens, minha vida mudou. Quando eu estudei a vida desses homens. Por isso, quando eu estava lendo esse texto de Gênesis capítulo 32, de 22 a 32, quando eu estava lendo a história de Jacó novamente, quando ele estava ali no vale de Jaboque, então eu tive a ideia dessa conversa dessa noite, de nós intitularmos Seja Ousado. Muitos aqui vão se lembrar desta data, mas muitos também não nasceram nessa data. 1985 eu era ainda adolescente, mais ou menos, não quero entregar a minha idade agora. Mas eu estava na minha adolescência ali, junior ali em 1985. E assim como a irmã Sandra disse que tem certos assuntos que ela lembra, certas coisas que ela lembra, ela se emociona, eu também se emociono, inclusive nisso que eu vou contar para vocês. Então, em 1985 foi uma época de muita recessão, né? Se não me falha a memória, eu estava ali na 4ª série ainda, né? E muita recessão naquela época, diretas já, política, as firmas eram apedrejadas se estava aberta, tinham que fechar. Os irmãos que são um pouquinho mais velhos do que eu, é verdade isso que eu estou falando? Levanta a sua mão. Tá certo, né? Esse pessoal é mais velho do que eu, né? Mesma idade. Então ano de 1995, se não me falha a memória ainda, o Brasil clamando por diretas já, o último presidente militar, né? João Batista Figueiredo era o presidente, e época de muita recessão. E meu pai, né? Ele foi mandado embora naquela época. E nós, na nossa casa, nós sempre fomos em 4 pessoas ali, né? E minha mãe sempre fritava 5 bifes, né? Mais 2 não era para o meu pai, né? 2 era quase que para mim. E eu era daqueles que eu comia rápido para pegar o outro. E eu me lembro então que nós sentamos na mesa, meu pai, eu não entendia muito bem o que era o desemprego, o que era uma pessoa estar desempregada, eu não entendia muito bem aquilo, né? Eu lembro que a gente sentou na mesa ali para fazer a refeição, era a janta, foi na hora da janta, né? E de repente eu comi e eu falei para minha mãe, posso pegar outro bife? E minha mãe disse assim, olha, eu vou deixar você pegar, porém, o seu pai agora está desempregado, né? E agora as coisas aqui na nossa casa vai ter um certo limite. Meus irmãos, mas aquela palavra, ela entrou tão funda no meu coração quando ela disse aquilo, porque eu já estava preocupado por causa que meu pai estava desempregado. E ainda aquela palavra, ela entrou profundamente no meu coração, mas ela entrou de um jeito que eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ajudar o meu pai, para reverter aquela situação. E eu me lembro que eu fui dormir mais cedo, né? Naquele dia, porque quando ela disse não, e ela disse o motivo, por isso, meus irmãos, que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos para os nossos filhos, né?
embora a gente tem que, né, bem pequenos, nós temos já que admoestá-los, temos que ensiná-los, né? Mas aquilo me trouxe uma preocupação grandiosa no meu coração, né? Uma coisa positiva também. E eu me lembro que eu fui dormir chorando por causa dessa palavra, né? Olha, seu pai agora está desempregado, porém as coisas aqui em casa vão mudar um pouco, né? Então vocês, irmão, vai ter que tomar um pouco de cuidado aí, né? Apagar a luz, água, né? Tal, isso, aquilo. Ficar sem tomar banho não era o meu problema, né? Mas tinha que fazer outras coisas, né? Ok. E eu fui dormir, meus irmãos, pensando o que eu poderia fazer para ajudar o meu pai. O que eu poderia fazer para ajudá-lo de fato, para reverter essa situação. E eu me lembrei, né, que os meus amiguinhos, alguns amigos meus, eles vendiam sorvete. O homem que morava atrás da nossa residência, a rua, atrás ali, ele vendia sorvetes, ele tinha uma fábrica ali, vendia sorvetes, e ele dava, né, aquelas caixas de isopor para vender picolé, melhor dizendo, né? E eu levantei de manhã e falei para minha mãe, eu vou trabalhar. Ela falou assim, mas você vai trabalhar onde? Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar dentro de casa, né? E minha mãe deixou. E quando eu cheguei lá para pegar os sorvetes para vender, o homem falou, olha, cada 3 sorvetes, um é de vocês. Cada 3, um é de vocês. Aí eu vi as pessoas pedindo, eu quero 30, eu quero 40, eu quero 50. Eu falei, eu quero 70 para vender. Tal. Primeira vez que eu tive a experiência de trabalhar. E ali, meus irmãos, eu saí para vender sorvete, né? Saí vendendo e tal. E eu abordava as pessoas e falava assim, olha só, olha, criança, já abordava as pessoas e falava assim, o senhor não quer comprar sorvete, né? Porque você vai comprar mistura lá em casa, né? Você não quer comprar sorvete? E as pessoas compraram todo o sorvete. Eu não chupei nenhum. E cheguei em casa, meus irmãos, com aquele... Eu não vi a hora de chegar naquele local ali, onde eu peguei os sorvetes. Recebi ali o dinheiro. Quando eu recebi o dinheiro, eu não vi a hora de chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim para minha mãe, eu fui vender sorvete, está aqui todo o dinheiro. E todo esse dinheiro aqui a senhora compra de bife. A senhora compra de bife. E a minha oração naquela noite foi o seguinte, que jamais pudesse faltar o alimento, não que eu goste muito, e nem o bife dentro de casa. Eu falei, Senhor, que nunca possa faltar o bife aqui em casa. Uma oração de criança, meus irmãos, mas eu dou testemunho para os irmãos que nunca, nem quando eu era solteiro, criança, adolescente, jovem, hoje eu estou casado, nunca faltou o bife na minha casa. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, que é importante quando nós fazemos votos. Não importa o impossível que seja a situação. Como é importante, como Deus ama, quando Deus respeita alguém que faz um voto com Ele. Como é importante quando nós votamos, fazemos um voto ao Senhor. Senhor, se de fato eu alcançar isso na minha vida, ou se de fato o Senhor fizer isso, eu já estou predisposto a fazer isso. Então o voto ele deve vir antes mesmo de que seja concluído aquilo, porque certamente antes de nós fazermos, o Senhor já está trabalhando em prol daquilo que nós estamos pedindo, daquilo que nós queremos. E se há algo que Jacó tinha na sua vida, se há algo que Jacó gostava, era de fazer votos ao Senhor. E todas as vezes que nós fazemos um voto ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor há de cumprir. Mas a grande realidade, meus irmãos, que nós não fazemos voto ao Senhor, porque o nosso coração não está predisposto a fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes o nosso voto não está voltado a melhorarmos como cristãos. Os nossos votos não está muitas vezes disposto a melhorarmos como pessoa, mas sim visando sempre o lucro, sempre o bem-estar. E não é isso que Deus quer das nossas vidas. Então nós vemos nessa
própria história na vida de Jacó, que Jacó já estava vivendo aquilo que ele prometera no próprio capítulo 32. Porque Jacó, ele fez um voto a Deus, ele foi ousado, e ele fez um voto ao Senhor, quando ele saiu lá de Pandarã. Ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo, porque ele tinha saído, ele tinha sido expulso da casa dos seus pais, ele tinha roubado a primogenitura do seu irmão, e então ele fez um voto com Deus: Senhor, se o Senhor me perdoar, se o Senhor for comigo, se o Senhor me ajudar, eu serei um grande servo do Senhor. E a primeira noite que Jacó passou, meus irmãos, a primeira noite dele foi no deserto, ele dormiu no deserto, e o seu travesseiro foi uma pedra. Mas ali começou a vida dele diante daquele voto que ele fez ao Senhor. Então tudo aquilo que nós votarmos, tudo aquilo que nós colocarmos diante do Senhor, pode ter certeza que o Senhor há de agir, o Senhor há de fazer. Como é importante quando nós fazemos um voto ao Senhor, desde que nós estamos prontos a cumprir. Então eu nunca me esqueço aquele voto que eu fiz, aquele pedido que eu fiz para Deus, e vários outros votos que eu já fiz para o Senhor. Mas todos os nossos votos, em algum momento nós devemos cumprir, em algum momento nós devemos fazer. Que então essa noite seja uma noite que você possa fazer um voto ao Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, entra ano, sai ano, entra dias e sai dias, e a sua vida continua sendo a mesma. Muitas vezes a sua vida não muda nada. Diz a psicologia que não adianta você querer, em algum momento, ter coisas novas na sua vida. Não adianta muitas vezes você pedir a Deus e ter a vontade que coisas novas aconteçam na sua vida, se você continua plantando do mesmo jeito. Para obter um sucesso diferente, você tem que plantar coisas diferentes. E muitas vezes nós queremos colher coisas boas, mas continuamos plantando a mesma semente. E nós vemos então aqui nesse texto que Jacó, então, ele está passando ali pelo vale de Jabó. E ele está em um momento que ele está consertando a sua vida, porque até então ele estava brigado com o seu irmão, ele estava a caminho da reconciliação com o seu irmão. Essa é a grande realidade. Mas para o caminho da reconciliação do seu irmão, com o seu irmão, Deus queria falar algumas coisas na sua vida. O que pode impedir as bênçãos de Deus nas nossas vidas? O que pode impedir a atuação de Deus nas nossas vidas? O que pode fazer com que Deus não nos abençoe de fato? É quando nós não estamos reconciliados com Ele. E quando eu não estou reconciliado com Deus, eu também não estou reconciliado com o meu irmão. E para que o voto de Jacó fosse cumprido integralmente na sua vida, havia necessidade dele fazer o quê? Reconciliar com o seu irmão. E ele estava a caminho disso. Toda a riqueza que Jacó angariou, toda a riqueza que Jacó ganhou, ele estava pronto para dar para Esaú. Mas ele tinha certeza também que Esaú iria matá-lo. E no seu coração ele dizia: tudo que eu angariei, todas as minhas riquezas, ele mandou um bilhete: diga para Esaú que não é meu, mas é dele. Então tudo que nós abrimos mão, tudo que é nosso, e nós abrimos mão para dar para o outro, seja amor, seja carinho, seja lá o que for, nós recebemos do Senhor dobrado. Então muitas vezes nós temos o costume de falar assim: olha, com fulano eu tomei prejuízo, fulano me deu um prejuízo. Nós temos um Deus que está vendo todas as coisas, que Ele vê tudo, que Ele olha tudo. Então, meus irmãos, ele está a caminho da reconciliação com seu irmão. Eu não sei quem era mais rico nesse momento, se era Esaú ou se era Jacó. Mas Jacó, ele queria se reconciliar com o seu irmão.
E quando ele passa pelo vale de Jaboque, ali ele luta com Deus. Ora, um homem lutar com Deus não tem, né? Não há significância nisso, né? Deus deixar ser vencido pelo homem não tem significado para isso. Mas o que nós podemos tirar de lição para isso é que Jacó, ele foi ousado. Porque a palavra que ele disse agora, a palavra que ele disse é que ele não iria deixar aquele homem ir embora enquanto aquele homem não abençoasse a sua vida, enquanto não tocasse nele. E muitas vezes, meus irmãos, nas nossas vidas nós não somos abençoados porque nós não somos ousados. Muitas vezes falta ousadia nas nossas vidas. Muitas vezes o conforto da nossa cama, o conforto do nosso lar, deixa com que nós não possamos muitas vezes construir aquilo que nós queremos. Hoje nós estamos num período que quando a gente não consegue aquilo que a gente gostaria de conseguir, a gente se faz de doente, né? Olha, eu não tenho ido muito na igreja porque eu estou doente. Olha, eu não frequento os cultos à noite porque eu estou doente. Olha, eu gostaria até de trabalhar mais, mas eu estou doente. Isso não é doença, isso é o diabo. Isso não é doença, isso não tem nada a ver com doença. Isso é o diabo. Isso precisa ser repreendido. Se há algo que o diabo imputa sobre a vida de muitas pessoas, é doença. E nós vemos, meus irmãos, isso, a palavra do Senhor diz lá em Isaías, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades através do quê? Através da salvação em Cristo Jesus. E por isso nós somos libertos. E muitas vezes nós não somos doentes coisíssima nenhuma. O que é a grande realidade é que nós somos fracos na fé. Falta Deus agindo nas nossas vidas. Falta Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. E às vezes nós preferimos imputar a doença. Mas não tem nada a ver de doença. Isso é o diabo. É ele agindo. É ele trabalhando. Que você possa vencer os seus limites. Que você possa vencer os seus medos. Jacó, então, ele procura nesse momento, ele procura se aproximar mais e mais em Deus e com Deus. Ele imagina, olha, esse é Deus e eu vou tentar segurar ele. Eu não quero sair da presença desse homem. E ele não vai sair daqui enquanto ele não me abençoar. Quantas vezes nós trocamos um culto de oração, um culto? Quantas vezes nós trocamos estar na presença de Deus para estar na frente de uma televisão, para estar deitado no sofá, para estar muitas vezes na frente de uma internet. E é por isso que o nosso mundo está assim. Por causa das nossas mentiras, por causa das nossas mazelas. Trocar de igreja não vai ser o suficiente se o doente sou eu. Que nós, como servos de Deus, possamos ser ousados. Eu preciso ser ousado. Você precisa ser ousado. Então, muitas vezes, meus irmãos, nas nossas vidas, coisas acontecem para que sejamos ousados. Essa é a vontade de Deus nas nossas vidas. Sejam ousados. Muitas vezes nós estamos vendo que aquilo não está dando certo na nossa vida, mas queremos continuar. Muitas vezes nós vemos que há algo errado nas nossas vidas e desejamos continuar. Jacó, ele tinha certeza que para a bênção do Senhor ser completa na sua vida, ele precisava se reconciliar com seu irmão Esaú. Havia essa necessidade. E a palavra de Deus diz que quando Esaú vinha bem longe, Jacó então já se prostrou, imaginando que Esaú iria matá-lo. E a primeira coisa que Jacó disse foi o seguinte: meu irmão, tudo que eu tenho é seu. Esaú responde para ele: levanta daí, eu não quero nada que é seu. Eu só quero a reconciliação com você, meu irmão. Então nós vemos, meus irmãos, que
ser ousado. É isso que Deus quer das nossas vidas. Ser ousado é isso que Deus precisa que nós sejamos. Aqui nesse texto não dá para entender outra coisa a não ser a fome que Jacó tinha do próprio Deus. E nós vemos que aquele homem ele tenta se desvencilhar dele, tenta se desagarrar dele ali, mas Jacó não deixa. E Jacó disse: você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Qual é o seu nome? Vocês sabem que no Antigo Testamento o nome de Jacó era usurpador, enganador, trapaceiro, era o significado do nome de Jacó. E quando nós vemos então Jacó tentando mudar de vida, quando ele faz um voto para Deus, o que acontece agora? Simples. O próprio Deus disse assim para ele: Jacó, você não se chamará mais Jacó, e sim Israel de Deus. Ele trocou o nome naquele momento de Jacó. Ele trocou o nome de trapaceiro, de enganador, e agora ele seria o grande Israel de Deus. A ponto, meus irmãos, que a história traz o nome de Jacó. As orações judaicas eram feitas então por Abraão, Isaac, e a descendência é Esaú? Não, é Jacó. Por que Jacó? Porque Jacó é o pai da reconciliação. Jacó é o pai do voto. Jacó era um homem que preferiu andar com Deus. E nós vemos que nós vemos que a vida dos homens, muitas vezes, elas começam de um jeito, eles mudam, voltam novamente. Jacó não. Jacó, depois que Deus entrou na vida dele, depois que ele lutou com o anjo, Jacó nunca mais voltou a ser quem ele era antes. Jacó teve uma transformação total na sua vida. Por isso então que eu sugeri o texto dessa noite, o tema da mensagem dessa noite: seja ousado. Seja ousado. Tem muitas pessoas que com 30, 25 anos, 40 anos, já se achando, 50 anos, já se achando velho. Olha, eu tinha um sonho, não tenho mais, porque eu já passei da idade. Preguiça. Olha, eu gostaria de fazer isso, já não posso fazer mais, por causa que a minha idade é preguiça. Quando nós temos o Senhor nos nossos corações, quando nós temos o Jeová Nissi na nossa vida, Ele é a nossa bandeira, é Ele que vai à frente de nós. Quando nós estamos aqui na igreja como corpo de Cristo, o Senhor age. Mas você quer ver o Senhor agir mais ainda? É no seu dia a dia. Não se espante com os diagnósticos. Não se espante, né, com que os cientistas, com que os médicos, com que o governo está aí visualizando para o ano que vem. Nada disso. Ah, mas olha, as notícias não são boas. Olha, as perspectivas não são boas. Olha, não devemos projetar porque as coisas, olha, vem vindo aí. Não, meus irmãos. O Senhor é a nossa bandeira. Glória a Deus. Nós devemos continuar andando. Devemos ser ousados, porque somos servos do Deus Altíssimo. Agora, o que nós não podemos continuar é servindo o Senhor da mesma forma, servindo o Senhor da mesma maneira. A palavra do Senhor, ela deve entrar nas nossas vidas como uma espada de dois gumes. A palavra do Senhor, ela deve ser diferente de qualquer perspectiva que há nesse mundo, por qualquer notícia que haja nesse mundo. Hoje eu estava lecionando a classe, estava dizendo para os irmãos que a minha perspectiva para o ano que vem é bem melhor do que foi esse ano. E olha que esse ano na minha vida foi muito bom. Foi muito maravilhosamente falando. Foi demais, talvez o melhor ano da minha vida.
Só não posso, é claro, que tive algumas tristezas, algumas percas, mas esse ano foi um dos melhores da minha vida. E eu atribuo a isso, meus irmãos, é justamente de ser ousado, de viver a palavra, comungar da palavra, comer essa palavra. Qual tem sido a prioridade na sua vida? Me lembro que certa vez, então, Deus disse para Acás, quando ele assumiu o reinado de Judá: se você for comigo, eu serei com você. Mas se você me deixar, eu te deixarei também. E ele deixou o Senhor. E as consequências foram drásticas. Seu filho assumiu o reinado e foi um dos melhores reis de toda Judá. Portanto, quando você se colocar diante de uma situação difícil, seja ousado, faça um voto ao Senhor. Ele há de responder aquilo que o seu coração anseia, aquilo que você precisa. Mas que você não possa andar por vista, como diz o apóstolo Paulo, mas que você possa andar por fé. Tem muitos crentes andando por vista. Eu fico às vezes preocupado por crente que pergunta para o outro: você vai na igreja hoje? Não, eu não vou, então eu também não vou. Você vai na igreja hoje? Eu vou, então eu estarei lá. Que Deus é esse que nós servimos? E se o outro for na igreja, eu vou também. Se ele não for, eu também não vou. Que ousadia é essa para servir a Deus quando nós temos um coração assim? Então aquilo que ainda os seus olhos não viram, aquilo que ainda os seus ouvidos não ouviram, é só o Senhor que pode, de fato, efetuar no seu coração. É só Ele que pode fazer isso. Não atribua as mazelas, os erros da sua vida, a doença, a erro de cálculo, a isso ou aquilo. Mas sempre, meus irmãos, sempre há uma oportunidade de nós recomeçarmos novamente. Diz o sábio que o insensato ele erra e não aprende com seus erros. O inteligente ele erra, mas ele aprende com seus erros. E o sábio, ele aprende com os erros dos outros. É dessa forma que, como cristãos, nós devemos viver. É dessa forma que, como crente, nós devemos nos colocar como servos do Senhor. Seja ousado. Amém. A história mostra que homens ousados venceram. A história diz que homens ousados construíram. Eu tenho um probleminha, sabe? É só um que eu tenho. Quando alguém diz para mim que não vai dar certo. Quando alguém diz para mim que eu não vou conseguir. Isso se torna para mim uma motivação. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Olha, ou toma cuidado. É óbvio que tem certas coisas que nós precisamos mesmo ter um cuidado. Mas a palavra nunca deve ser usada para um servo do Senhor, para um servo do Deus Altíssimo. Porque não é Ele que vai fazer, mas é o Senhor que irá fazer por Ele. Então por isso, meus irmãos, quando nós abrimos a nossa boca para dizer nunca, você não vai conseguir, pense sempre no Deus que você tem. Houve uma época que a gente ia procurar emprego e a gente saía andando pela rua, e via as placas nas indústrias, nas feiras. Quando não, a gente comprava um jornal, Diário Popular ou Estadão, e procurava ali a vaga de emprego. E eu não estou falando muito de mim, não quero falar muito de mim essa noite, mas às vezes eu chegava num lugar assim e estava aquela fila enorme, E às vezes eu ia com alguns colegas meus e falava assim: como é que a gente vai conseguir um emprego? Olha o tamanho dessa fila, tem pessoas muito mais preparadas aí do que a gente. Eu já tinha no coração, falei assim: não, mas eu vou fazer essa ficha, se for da vontade do Senhor, essa vaga é minha.
porque eu sirvo um Deus que eles não servem. E é assim que nós devemos viver, é dessa forma, meus irmãos, que nós devemos viver, confiança. Né? É dessa forma que nós devemos viver. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Se for da vontade do Senhor, se eu ter fé, se eu for ousado, eu vou conseguir. Não é determinismo, não, é fé. E a vida, meus irmãos, é feita de fé. E para aqueles que têm fé no nosso Senhor, no nosso Salvador Jesus Cristo. Caso contrário, se nós não tivermos essa fé, essa esperança, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos perdendo o nosso tempo se nós não tivermos fé. Se nós não crermos que o Senhor é quem luta por nós. Aleluia. A palavra do Senhor nos ensina que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. É a fé que nós temos em Cristo Jesus. E por isso, sejamos ousados a cada momento. Amém. E a palavra do Senhor diz que Jacó não queria soltar aquele homem. Até o momento, então, que o próprio Deus ali, o próprio anjo do Senhor, ele toca na articulação da coxa de Jacó. E Jacó, não aguentando a dor, então ele solta. Que lição que nós podemos tirar nesta noite da vida de Jacó? Lute até ser nocauteado, mas lute. Martin Luther King, ele tem uma frase que é interessante, eu vou parafrasear, né? Para você ver o último degrau, não precisa você subir 2, 3, 4, basta subir o primeiro. Então o mais difícil muitas vezes nas nossas vidas, meus irmãos, não é o anseio de subir todos os degraus, não, é apenas de dar um passo. Martin Luther King, ele diz. E é uma grande realidade. É uma grande realidade. A minha oração nessa noite é que você seja ousado. A minha oração nessa noite é que você faça votos ao Senhor. A minha oração nessa noite é que a prioridade na sua vida não seja a igreja, mas seja Deus na sua vida. Consequentemente, se Deus for prioridade na sua vida, pode ter certeza, meu querido irmão, que a igreja vai ser consequência. Quero testemunhar nessa noite, eu fiz um contrato com uma média empresa, né? E a gente conversando ali, ele já tinha chamado mais 3 pessoas. Eu era a terceira pessoa que ele tinha me chamado para fazer esse contrato. E ele falou assim para mim, olha, quando eu comecei a conversar com você, quando eu vi você, você tem algo diferente. Você tem algo diferente. Já ligou para os outros 2 e falou assim, olha, já fechei o contrato. Né? Eu vejo algo diferente. Não era ele. Não era isso daqui. Foi uma coisa maravilhosa que tem acontecido na minha vida, mas não sou. Ele não me viu. Mas ele viu aquele que vai à minha frente. Glória a Deus. E que você possa crer nisso. Que você possa sair daqui nesta noite. Por isso que eu disse que era uma conversa. Vale a pena servir o Deus que nós servimos. Vale a pena, meus irmãos, ser ousados neste mundo. Vale a pena confiar no Senhor. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós colocamos as nossas vidas diante dEle, viveremos certas coisas que jamais você viveu um dia. Quando nós colocamos diante do Senhor, sejamos ousados. E a palavra de Deus disse, meus irmãos, a palavra de Deus disse que ele só foi solto. Jacó só soltou aquele homem. O próprio anjo do Senhor. Ele só soltou quando aquele golpeou ele. Caso contrário, até agora ele estava agarrado nele. Você possa se agarrar em Deus de uma tal forma que você não possa soltá-lo nem quando você estiver dormindo. Mas que a presença do Senhor seja constante na sua vida. Vale a pena nós servirmos a esse Deus quando nós somos ousados. Ah, pastor, na minha vida todinha de trabalho, eu sempre ganhei mal. Eu sempre ganhei isso.
Certa vez, quando eu entrei na faculdade, ali no ABC, estava conversando isso com a Júlia, né? Eu não sei porquê, Deus sempre colocou homens muito duros para ter amizade comigo, para estar perto de mim, né? Tive patrão duro, chefe duro, pastor duro, sempre pessoas assim, duras, não fala, na serviço, duras mesmo, né? E logo quando eu entrei na teológica um dia, muito trabalho, muita prova, muito isso, muito aquilo, eu era casado, um monte de coisa para fazer, e eu falei para o professor, professor, já está na hora. Professor, tenho minha família, tenho meu serviço, né? Tantos livros para estudar, tantas coisas para estudar, não sei nem por onde eu começo. Né? Falei para ele assim, por que você tem passado tanto trabalho, isso, aquilo e tal? Ele falou, Edson, eu vou fazer uma pergunta para você. De que horário você trabalha? Eu falei, não, eu trabalho das 7 às 5 e tal. Às vezes eu venho comendo dentro do carro para vir para a faculdade, né? Às vezes eu durmo dentro do meu carro para estudar. Assim, que hora que você chega em casa? Eu falei, meia-noite. Que hora que você levanta? Eu falei, 6 horas, mas 7 horas eu tenho que sair de casa. Eu falei assim, então, da meia-noite às 6, isso dá para você estudar. Eu fiquei imaginando, né? Da meia-noite às 6 dá para estudar. Mas eu louvo a Deus, meus amados, porque tive pessoas duras. Louvo a Deus por ter pessoas ousadas na minha vida. Então, muitas vezes, né, nós projetamos, eu sempre ganhei pouco, sempre não consegui isso, sempre consegui aquilo. Esforça um pouquinho mais, luta um pouquinho mais, levanta um pouquinho mais cedo, acorda um pouquinho mais tarde, estuda mais um pouco, que você vai conseguir isso. Jacó era um homem ousado. E uma das coisas que o Senhor pede para nós nessa noite é que sejamos ousados. Deus não vai colocar você no lugar do ímpio se o ímpio está mais preparado do que você. Deus não vai colocar. Se você não se esforçar, Deus não vai colocar. Mas eu tenho um chefe que ele é ímpio e ele vai continuar sendo seu chefe, porque ele se preparou, ele estudou, ele batalhou. E se você quiser chegar lá, faça o mesmo que ele fez. Não é porque alguns dizem aí, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou servo do Deus, eu sou filho do rei, eu sou príncipe, então esse lugar é meu. Não é. Se você não se esforçar, não vai ser seu. Precisamos ser ousados e precisamos fazer votos diante do Senhor. Preguiça, doença, muitas vezes não vem de Deus, mas é do diabo. Que nós, como crentes, possamos parar de fazermos de vítimas diante de certas coisas. Não faço isso porque estou doente, não faço aquilo porque estou doente. Isso é demônio, não é doença. Que nós possamos, como servos do Senhor, nos levantarmos a cada dia para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Alguém nessa noite, diante desta conversa que nós tivemos, gostaria de ser diferente? Diante dessa conversa que nós tivemos nesta noite, gostaria de ser mais ousado? Peço para você que fique de pé, onde você está. Eu preciso ser mais ousado. Eu preciso ser mais valente. Eu preciso ser mais firme. Alguém, Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu recebo sempre as mesmas coisas, mas eu não faço nada diferente. Então, quero dizer para você que você receberá sempre as mesmas coisas. Alguém nesta noite. E da parte do Senhor eu preciso ser mais ousado. Eu não quero ser um doente, mas eu quero ser um servo do Senhor. Eu não quero ser um preguiçoso, mas eu quero ser um Jacó de Deus. Eu quero ser um Israel de Deus. Há mais alguém que quer orar por você? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Que nos ensina, Pai, que do céu não irá cair nada a não ser chuva, se nós nos colocarmos diante do Senhor.
Pai querido, nós como servos do Senhor possamos repreender toda doença, principalmente a espiritual do corpo, Pai, que nos aflige muitas vezes. Muitas vezes aquela meia hora a mais na cama nos impede de sermos abençoados. Muitas vezes aquela chuva, aquele frio nos impede das bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes, ó Pai, o calor da cama, ó Pai, o cafezinho quente nos impede de sermos abençoados pelo Senhor. Ó Pai, o Senhor nos ensina que nós devemos trabalhar. Que a palavra diz que o Senhor trabalha até os dias de hoje. Imagine nós como servos do Senhor. Senhor, vem abençoar as nossas vidas, vem cuidar das nossas vidas. Senhor, se nessa noite há necessidade de irmãos fazerem votos, que façam os seus votos, que cumprem os seus votos, mas a grande realidade é que o Senhor quer abençoar os teus filhos. Assim como o Senhor abençoou Jacó ali no Vale de Jaboque e mudou a vida dele, o Senhor também quer nos abençoar, quer trocar o nosso nome, quer cuidar de nós, meu querido. E assim como Jacó foi marcado por Deus, que nesta noite, ó Pai, pessoas sejam marcadas por Ti, em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor tem a palavra aceitada.